Olá pessoal, e hoje nós vamos bater um papo com o Rodrigo Guerra, que é presidente da ADAPEC, aqui no Tocantins, e nós vamos falar sobre o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Bubalinos. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix. Bom pessoal, e hoje nós vamos bater um papo aqui com o Rodrigo Guerra. O Rodrigo já foi superintendente, né, no Ministério da Agricultura aqui no estado do Tocantins. Hoje ele é presidente da ADAPEC, né, Agência de Defesa Agropecuária, né, do estado. E ele vai falar aqui um tema que é extremamente importante, relevante e atual, que é o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Bubalinos. Esse tema aí, ele tem um prazo, esse programa ele tem um prazo aí para ser implantado no Brasil como um todo. E então vou pedir aqui para o Rodrigo de início falar o que é o plano e em que pé que nós estamos aqui no Tocantins. Como é que tá, Neon? Tudo bom? Jóia. Prazer estar aqui com você aqui. É um programa que tem muita relevância, né, nacionalmente, e muito ligado aqui ao nosso estado e também com temas nacionais, né, e com grandes pessoas, né, que você trouxe aqui já. Parabéns aí pelo seu trabalho, trabalho de toda a equipe aqui. Bom, só para colocar um pouco o que é a ADAPEC hoje, né, como você falou, eu fui superintendente do Ministério da Agricultura aqui no estado, onde eu aprendi muito, né, eu fiquei mais de 6 anos, né, no cargo. Passei por dois mandatos de presidentes, né? Mas assim, foi um aprendizado muito grande que eu tive e que me colocou com muita experiência, né, nesse assunto de defesa de sanidade, que hoje, né, fui convidado para estar presidindo a ADAPEC, né? Só para colocar um pouco o que é a ADAPEC hoje aqui, né, no estado. Né, nós temos uma sede, 11 delegacias, né, que a gente tem no estado, né, nas pontas do estado. Vou pegar aqui um pouquinho a colinha aqui, porque não tem todos os números de cabeça. Então nós estamos hoje com 78 unidades locais, né, de atendimento, 57 seccionais, 24 barreiras fixas. Essas barreiras provavelmente com essa retirada da vacina de aftosa, né, e com todo esse controle de rastreabilidade, essas barreiras tendem a se extinguir, né, ou diminuir bastante. E tem 13 barreiras volantes e outros postos de atendimento, que são os prontos, né, que são dos estados, os atendimentos que tem outras instituições também de atendimento. E a gente também agora começou com a fiscalização no CEASA de Palmas, né, e reativou lá a CEASA e está funcionando hoje. Então, assim, é uma agência bem pujante, né, o Ministério da Agricultura já fazia todas as auditorias, então já tinha um certo conhecimento da ADAPEC. Hoje nós estamos já com 1.500 servidores, né, funcionários, com contrato de servidores fixos. Então tem muita gente, o corpo é bem robusto, né, a ADAPEC. E a ADAPEC, desde a época do Ministério, da Superintendência, que a gente fazia muitas viagens, e teve aqui todo o processo da retirada da fitose. E não foi um processo muito árduo, né, para a ADAPEC aqui, e porque tinha muitas reivindicações. E essas reivindicações foi criando corpo e foi atendendo ao pedido do Ministério. Então naquele momento ali a gente aprendeu muito da ADAPEC, né? E a ADAPEC, ela está de parabéns pelo todo o trabalho que ela fez, né? Durante esses anos todos a gente fazia, e eu fui sempre um defensor do estado Tocantins e um defensor na realidade da ADAPEC, porque a gente era ligado diretamente com ela. Então, todas as vezes que eram os convênios de investimento ou de custeio, a gente brigava muito no Ministério para trazer esses benefícios, né, esses convênios para o Estado, para melhorar a agência aqui no Estado. Então, foi um longo caminho aí, e agora a gente está mais esse período do governo Vanderlei, né, a gente está ficando mais esse tempo aqui como presidente da ADAPEC. E, Rodrigo, e o plano... Esse plano nacional aí, da questão da rastreabilidade, em que pé que ele está hoje, se encontra hoje? Pois a gente chamou, está falando de PNIB, né? Para ficar mais curto o nome, né? Mas é um plano que, como o plano também teve da erradicação
da febre aftosa, né, da retirada da vacina, que foi um plano audacioso, foi audacioso, mas com muita firmeza e muita clareza com os produtores, né? A gente não tinha mais por que ficar vacinando o gado, né, contra a fitose. E já tinha naquela época, né, que hoje vamos contar o que já tinha uns 4, 5 anos atrás, né, quando a gente estava falando da retirada, né, nesse período, a gente já estava falando sobre a rastreabilidade, né, que no final da retirada da vacina, né, a outra etapa, o passo seguinte seria rastrear, fazer todo o rastreamento dos bovinos, né, e bubalinos. Então a gente já estava nas nossas conversas anteriores, né, evidente que o Ministério fez todo um grupo de trabalho, fez todos os levantamentos, regulamentou, né, essa parte da rastreabilidade. E nesse sentido, agora hoje ela lança, né, 2025 ela lança, né, para a gente começar os trabalhos, que esse trabalho tá colocado em 8 anos, né, o plano. Então durante esses 8 anos a gente tem que se adequando com os estados e com os produtores. No estado, né, a gente começou já com um grupo de trabalho, e onde tem vários atores, representantes de associações de criadores, Secretaria da Agricultura, né, Senar, a própria Federação da Agricultura, e também agora está tendo também junto com a gente uma ONG, né, que se chama TNC, que é The Natural Conservancy, né, Conservancy, e ela está junto com a gente também para nos dar um apoio também junto desse grupo. Esse grupo, só para a gente esclarecer, ficou Secretaria da Agricultura, né, a SEAGRO, a DAPEC, Rural Teams e a TNC. Então essas são os convênios que nós firmamos, né, entre essas entidades, para que a gente assim inserisse, né, o início da rastreabilidade no estado. Quando a gente fala em a questão da rastreabilidade, eu acho que ninguém discute que realmente é meio que um caminho sem volta. A gente pode colocar um prazo para que todo o rebanho seja rastreado, a gente pode colocar algumas questões, mas eu acho que a rastreabilidade, muitas fazendas têm o seu rebanho, entre aspas, rastreado por uma questão gerencial e de manejo de uma maneira geral. Qual que seria hoje qual que seriam os grandes gargalos, tá? E qual que seria, vamos dizer assim, as grandes facilidades que a gente teria, os pontos positivos para a gente conseguir rastrear o rebanho todo, e quais seriam os entraves que a gente teria que vocês terão que lutar mais para romper aí, para chegar nessa rastreabilidade do jeito que está se planejando? Bom, uma das coisas que eu estou participando de várias reuniões, tanto no Ministério como agora na DAPEC, é a facilidade que a gente tem como ser produtor, e a gente tem também fazer a parte técnica junto ao governo. Então, assim, várias reuniões, eu como produtor, a gente coloca a nossa vivência dentro do negócio. Então, todos os lugares que eu vou, eu sempre coloco o seguinte, falo, antes de colocar, porque o pessoal muitas vezes, vamos fazer desse jeito. E a gente que tem a vivência, conhece a ponta, sabe do nosso sofrimento, das nossas dificuldades como produtor, e eu sempre falo o seguinte, gente, mas vamos fazer o seguinte, não vamos fazer leis ou impor leis que não será executado na ponta. Então não adianta a gente estar sentado atrás de uma mesa, no ar-condicionado, e impor uma lei ou criar uma lei que não é execuível, né? Que não vai ser cumprida. E a gente como produtor, né, quando a gente tem um conhecimento da área, e a gente tem então a gente sempre indaga, né, os criadores de lei, muitas vezes a gente até faz lei também, as normativas e tudo. Então a gente começa a criar uma forma de que, isso aqui não vai dar certo. Então, assim, vamos colocar as boas coisas, né? Primeiro, da rastreabilidade, né? Como você falou, todo esse controle de gestão dentro da propriedade.
que algumas fazendas já têm, né? E tem que ter mesmo, mas ela muitas vezes o pessoal fala, mas vai rastrear, vai melhorar o valor? De repente não. Mas vai ter custo, né? Vai ter custo. Então, quer dizer, mas pode ser, né? Porque quando você faz a rastreabilidade, e a gente tem que começar a pensar como gestor e na parte de sanidade, por que nós estamos fazendo isso? Porque quando você controla individualmente, se tiver algum risco sanitário ou algum problema sanitário, vai ser muito mais fácil identificar esses animais, né, que estão controlados, que estão numerados, se ele caso sair daquele rebanho que acometeu algum problema. Então muitas pessoas me indagam, Rodrigo, por que precisa, podia acabar com esse, quando você tira o GTA, tem que ter o nome do caminhoneiro registrado junto da APEC, número da placa e o caminhão, a marca do caminhão. Rodrigo, podia parar com isso aí, poxa, muito chato, né, toda hora, e principalmente quem faz evento, leilão. Falei, não, mas isso aí é necessário, porque isso é até um pedido do Ministério da Agricultura, porque se acomete alguma doença, você tem muito mais condições de rastrear. Da onde saiu isso aí? Que caminhão que foi esse que levou? Para onde que levou? E como é que foi? Então você começa a ter toda essa rastreabilidade. Até antes mesmo da rastreabilidade, a gente já estava pedindo esse conhecimento do transporte. E nisso também a rastreabilidade é a mesma coisa. Então você acomete um rebanho que ele é dividido, então numa venda ele é dividido em 3 partes, né? Você vende, por exemplo, 40 bezerros para um leilão. E nesse leilão a pessoa fala, vou criar aqui 3 lotes. Né? E acomete alguma coisa, algum imprevisto em algum desses lotes ou no lote inteiro. A gente sabe onde estão os animais, quais são os números deles. Para onde que foi. Para onde que foi. Não tem a gente a cobertar. Os animais é esse. A gente tem que dar baixa nesses animais. Então, assim, é uma forma muito certeira de apaziguar o problema. Como todo produtor sempre me perguntava. Rodrigo, mas vai ter, se tiver fitosa, como é que vão fazer? Isso é um tiro no pé do produtor, né? Como é que vai se acometer um problema? Na realidade, é o combate a essa doença, né, no pé do eito, como acontece na Europa. Aconteceu, né? Nós tivemos casos na Europa de fitosa. Então, mas assim, é a ação rápida que a Agência de Defesa, né, ou a União, que é o Brasil, tem que fazer naquele momento. Então é o controle sanitário. E assim, eu acho, Rodrigo, né, eu não sei se eu estiver falando alguma besteira, mas a rastreabilidade, ela pode ser muito útil, porque uma coisa o pessoal fala de um país lá da Europa, né? Então, se você pegar a Bélgica, né, o Brasil dá quantas Bélgica, dá quantos Portugal? Portugal é do tamanho de Sergipe, né? Então, assim, a gente tendo esse controle, essa rastreabilidade, a gente pode dizer o seguinte, ó, esse rebanho aqui, ele está restrito a essa área vai isolar, mas nós não vamos parar o país inteiro por conta de um caso em Roraima, parar o Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Então, acho que isso aí tudo vai ser uma política de, né, a médio e longo prazo pode trazer os benefícios. Rodrigo, a questão comercial hoje, tem assim alguma sinalização de alguns países que só vão comprar animal rastreado? Como é que anda isso aí hoje em termos de mercado? Tem essa exigência já? Isso aí já é uma condição que o mercado vai pedir e que alguns mercados já estão exigindo. Então, a grosso modo, a gente fala, não, mas aí não vai aumentar o preço para mim, mas ele vai exigir. Talvez ele não vai pagar o preço diferencial. Às vezes é o que eu falo, ele não vai te bonificar, mas vai te penalizar, você não vai vender. Sim. Então, você vai ficar fora de um mercado. E o Brasil, né, tá indo muito bem nas exportações. Tem hora que eu fico também preocupado, né, porque a gente tem que achar mais meios a China é o maior comprador nosso. E a gente sempre vê que quando tem algum entreveiro, o mercado já dá aquela esfriada, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E a rastreabilidade, querendo ou não, ela
ela vai dar um plus maior para a criação do Brasil. Então a gente tem que levar nesse conceito. Nós temos que melhorar, sempre melhorando, né? Nós somos vendedor de carne, então nós temos que melhorar essa carne. Nós temos que melhorar, né, o que o mundo pede, né? E é segurança alimentar. Então, quer dizer, o mundo está pedindo segurança alimentar. Ele quer saber que aquele animal que ele comprou, que foi lá nos Estados Unidos, ele compra um animal, um bife brasileiro, ele quer saber de onde que ele veio. Quer dizer, se tiver algum problema, né, com aquela mercadoria, vai chegar aqui, né, o ponto de partida, se assim for o caso, né? Então isso aí o mundo está pedindo. E a gente não tem essa criação de bovinos que a gente vem dos nossos avós, praticamente vai acabar, né? Nós não temos mais como criar rebanho da forma aleatória. E uma das coisas, você está falando negócio de gargalos, e uma das coisas que me preocupa muito são os pequenos produtores nesse processo todo, porque acaba no final, é um processo que você tem que ter um aplicativo, né? A gente está lançando um aplicativo nosso, depois a gente pode até falar sobre esse nosso sistema. Vai ter um aplicativo, bastão de leitura. Você tem outras formas de fazer a leitura, mas para o pequeno produtor, né, eu acho, é claro que o Estado está prontificado a ajudar, o Estado está prontificado a doar os brincos, se é o brinco e o bottom, né? E o Estado está se prontificando a doar isso para o pequeno produtor. Então a gente está todo um processo, né? Nós já temos de empresas privadas, nós já temos 20 mil brincos, né, doados para o Estado, e nós estamos conseguindo com a TNC mais em torno de 100 mil brincos, né? É pouco, mas já dá para talvez iniciar para o pequeno produtor, porque hoje o custo, se eu não me engano, acho que está em R$8, se eu não me engano, quando compra em grande quantidade, o bottom e o brinco, né? Então, assim, vai ficar um preço menor, mas é um custo que tem. E assim, Rodrigo, a pecuária de corte, as pessoas têm uma visão muito equivocada da pecuária de corte, porque quando se fala em pecuária de corte, se fala, são latifundiários e tal, e o último levantamento que eu vi, inclusive no material da Atenagro, tá estabelecimento para corte 2.553.000 estabelecimentos. Não são produtores, porque tem produtor que tem 2, 3, mas são estabelecimentos. Desses 2.553.000, apenas 40.000 tem mais de 1.000 hectares. Apenas 40.000. Ou seja, 2.513.000 tem menos de 1.000 hectares. Quando você pega, né, aí os que são menos de 500 hectares, eles detêm em torno de 116 milhões de cabeça. Mais de 50% do rebanho de corte está nessas pequenas propriedades. Então, assim, eu falo que eu vejo muitas pessoas, às vezes, criando normas muito duras para o pecuarista, né? Como se aquilo ali fosse um meio que só tivesse grandes produtores, e ao contrário, é uma atividade que tem, você está lá na ADAPEC, depois você pode até dar uma puxada lá e dar uma levantada nesses dados. A grande maioria das propriedades são pequenas, e ao contrário do que as pessoas pensam, não há, se você pegar o rebanho do Tocantins aí com seus 12 milhões, talvez metade disso vai estar em propriedades aí com menos de 1.000 hectares. Eu acho que mais da metade. Então, assim, tem que ser visto com muito cuidado esses pequenos produtores, porque eles são muitos. São muitos. Muitos assentamentos também. Muitos assentamentos e tal. Acho que vai aparecer muito gado, porque às vezes sempre passa uma pessoa que o gado ele existe, mas está no cadastro de um outro. Muito ali tem o pai, né? O pai tem o cadastro. Sim. Naquela fazenda, os filhos têm ali, está tudo controlado. A DAPEC sabe que tem
sabe que está lá controlado, mas só que ele está, na verdade, na mão de um, mas na verdade aquilo ali é como se fosse uma cooperativa de criadores, né? Eles não vão abrir 5 fichas. Tem uma ficha, o controle está certinho, está tudo ok, mas tem 3, 4 donos ali naquela pequena, entre aspas, pequena associação, né? Então acho que vai... essa questão do pequeno produtor vai ter que ter um olhar bastante especial. Em termos de prazo, Rodrigo, você já tem assim alguma coisa do que vocês estão pensando, em quantos anos vocês acham que vai conseguir implementar? Como é que está? O Ministério nos colocou no plano, né? Na realidade, o plano ele tem 4 etapas, né? Então, a etapa de 2025, do ano 2025, seria para todos os estados, né? As agências, adquirissem um programa, né? O nosso é o Cidato. Nós estávamos com o Cidato 1.0 e agora nós passamos o Cidato 2.0. Um programa muito mais robusto, já né? Porque o Cidade já é aquilo que a gente tirava GTA nele, sim, entrava online, inclusive eu entrava nele sempre. Está tendo algumas inconsistências, porque é normal mesmo, quando você passa um programa novo, ainda tem muito pessoal que está tendo dificuldade no conhecimento, né, para trabalhar com o programa. Nós estamos fazendo todo o trabalho para apagar fazer o nó nas pontas, né, para não ter mais esses problemas, né? Estão trabalhando firmes nisso aí. 2026 seria então, né, mais um ano para você adquirir o processo e já começar a inserir os dados, que é esse ano que nós estamos agora, né, que nós estamos trabalhando para isso. Então nós já passamos, né, teve um atraso na passada do Cidato 2.0, mas nós já estamos trabalhando já para inserir já os dados esse ano já, né, iniciar. Então a nossa proposta é iniciar já começando a brincar ou rastrear os primeiros animais esse ano. E depois vem mais 3 anos e mais 3 anos, né? São 3 anos para fazer todo esse trabalho, né? Todo esse trabalho de rastreabilidade, brincar, e os outros 3 anos acabar de finalizar junto ao programa, e depois em 2032, que é o final desse programa, 25 a 32, no final de 32, todos os animais têm que estar brincados. Senão vai poder transitar de um produtor para não pode, vai ser impedido, até que ele regularize a rastreabilidade dele. Então, assim, é um processo que a gente tem que ter muito cuidado, porque é um processo, e eu até falo isso muito lá hoje, porque quando a gente fala, vamos começar com tantas propriedades, né? No grupo de trabalho mesmo, quando eu cheguei lá, o pessoal estava querendo fazer em várias propriedades, iniciar o processo. E quando eu cheguei no grupo de trabalho, na primeira reunião minha, eu falei, gente, me desculpe, eu não quero chegar e sentar na janela, mas eu acho que é um desafio muito grande se iniciar um processo que a gente está tendo um conhecimento, né, dele, para começar com várias propriedades. Então, assim, até acataram, né, o meu pensamento, que era fazer em menos propriedades, talvez em 3 no estado, para se iniciar, né? O início da rastreabilidade vai ser a pessoa que, né, ela que vai querer na hora lá fazer. Então, quer dizer, não é nada forçado, mas ela tem um prazo, né? Então, essa pessoa ela pode já pedir a rastreabilidade, porque a gente tem que pedir os brincos, né? Esses números são aleatórios, vem só com o número Brasil, né, 076, se não me engano, e os outros números aleatórios, que a gente faz o pedido para o Ministério passa para a empresa que vai fabricar esses brincos e a gente repassa para o produtor, né? Então tem todo esse processo que tem que ser feito. Então, e eu fico muito preocupado porque é um processo que o gado não vai ficar estático, né? Eu estava até conversando numa reunião, falei, a gente tem que prestar muita atenção, porque o gado não vai ficar estático. Quando a gente brincar os primeiros animais de uma propriedade, ele não vai ficar estático lá, paradinho, para a gente inserir todos esses dados. Vai nascer e morrer lá. E vai ficar tudo bem, né? Só pega os nascimentos e ali as mortalidades e vai ficar. Esse rebanho vai movimentar. Esse rebanho vai para o frigorífico, esse rebanho vai para o leilão, esse rebanho vai para um produtor que comprou, ele vai adquirir os animais. E esse rebanho, você imagina,
Eu vendi 40 animais para o frigorífico, mas deu um problema nesse animal lá, né? Esse animal teve que retornar, né? Ou então vai para o frigorífico, vai para o leilão, 3 animais não vendeu no leilão, né? Mas um outro produtor comprou esses 3 animais e foi para outro local. Então, quer dizer, isso ramifica totalmente. Então, é um processo que tem que ter muito controle. E esse programa, ele é muito robusto, né? O Cidad 2.0, é por isso que nós tivemos que adquirir ele, passar para esse programa. E ele vai nos dar um processo mais robusto para essas informações. Então, tem todo um processo, que como é que você... Porque o grande, ele tem a facilidade de... Não, eu não quero nem vocês aqui. Me dá os brincos aqui, eu vou fazer meu trabalho e pronto, acabou. Insere, ele já tem, né, tem facilidade, tem funcionário e tudo que ele faz. Mas o pequeno não tem. O pequeno, muitas vezes, hoje todo mundo tem celular, mas muitas vezes ele não sabe mexer no aplicativo, ele não sabe lidar com isso, ele não sabe inserir os dados no computador. Então o pequeno, por isso que eu falo, assim, a gente tem que ter uma atenção maior. E aí é onde entra o Estado, né? Onde a DAPEC entra, né, para dar todo o auxílio a esse pequeno. Então, quer dizer, o corpo da DAPEC vai ter que crescer bem e ficar bem robusto para a gente, né? Mas assim, eu acredito que depois que tudo começar, que a gente sempre tem aquele resistência, principalmente o produtor tem aquela resistência. Esse negócio, vários produtores já chegaram em mim, mas vai ter rastreabilidade? Vai. E vai dar certo? Vai dar certo. Não deu, a retirada da vacina não deu certo, né? Foi tudo no cronograma certinho, sem ter pessoal reclamando, chorando. Não vai dar certo, não vai dar. E que, né, as agências também com muita dificuldade, também as agências, elas não estavam preparadas, né, mas se adequaram, se organizaram, fizeram os fundos que era necessário, era obrigatório ter o fundo, né, o fundo agropecuário, né, para defesa. Então criou-se as que tinham, aprimoraram, como que do Tocantins aprimorou bastante, é o Fundo Agro, e os outros estados também, os que não tinha estado que não tinha fundo, né? Então aprimoraram, criaram, começaram a ter recursos também para essa defesa. Então correu tudo bem até então, e agora a rastreabilidade vai correr tudo bem também. Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que a rastreabilidade, depois que as pessoas começarem a entender, ela na verdade ela já deveria, não com esse nome de rastreabilidade, mas o controle do rebanho, as pessoas deveriam ter. Elas basicamente chegar e informar lá, porque em termos de gestão de uma propriedade, vai melhorar muito para o produtor. E até bom, eu vou pegar essa fala sua aí, é até bom do jeito que você está falando, porque como você falou, talvez não é nem falar assim, vai ter que ter rastreabilidade, vai ter que pôr o brinco nesses animais, tem que numerar esses animais, eles têm que ter uma numeração. Então talvez não seja nem isso, é só um controle de gestão da sua propriedade. Só, não tem bicho de 7 cabeças, não tem, não vai dar certo, nada, é só você controlar seus animais numericamente. E esses animais individualmente vão ter numeração, cada um número. Mas eu vou ter que informar esses animais que vai para o frigorífico? Sim, vai ter que informar. Na hora do GTA, né, você vai ter que informar esses números desses animais, com o bastão, ou com o leitor de código barra, né, que pode passar no brinco, o animal tem que estar parado. Rodrigo, o ser humano, ele tem uma aversão a essa palavra obrigatoriedade. Sim. Eu vou te contar uma história aqui, só para você ter uma ideia. Eu tinha 6, 7 anos, a febre aftosa era um problema. Eu já cheguei lá na fazenda e talvez, meu pai, talvez a nossa geração é das últimas que viu viu isso ao vivo, né? Mas eu chegava lá, tinha 150 bois afetados, com aqueles gabarros, né? Aqueles gavarros lá grandes, tinha que curar aquilo todo dia e tal, não sei o quê. Fazer pé de dilúvio. E tal. Não, lá no Vale do Jequitinhonha não tinha pé de dilúvio, não, era curar. Os caras da Pfizer trouxeram vacina de aftosa. O meu pai comprava em São Paulo, vinha numas caixas de isopor com gelo e pó de serra.
para vacinar o gado. Aquilo era uma correria, e ele não deixava a gente passar com o gado lá dentro da fazenda que não fosse gente que ele conhecesse, para não trazer a fitose. Aí passou 70, 75 e tal, começou a ser obrigatório. Eu não lembro quanto que passou a ser obrigatório, mas ele vacinava. Passou uns 15 anos, meu pai falava assim: esse negócio dessa vacina de aftosa, ninguém aguenta isso. Eu falei: pai, mas o senhor mandava comprar em São Paulo, o senhor ia buscar a 150 quilômetros daqui, agora que é obrigado é ruim. O negócio é porque o ser humano tem essa, de início, uma aversão. Mas eu acho que essa rastreabilidade, eu acho que os caras que começar a fazer, eles não vão querer parar depois, porque o número de informações que a pessoa tem dentro da fazenda é muito grande. Eu acho que as propriedades vão ser as grandes beneficiadas da gestão, e é uma outra, eu acho que vai ser a pecuária antes e depois da rastreabilidade e desse controle dentro das fazendas. Porque na realidade você tem que considerar que a sua fazenda, independente do tamanho, é uma empresa, e essa empresa tem que estar com tudo controlado, com a mercadoria controlada ali, né? Então a gente tem que pensar também dessa outra forma. Mas como você falou, eu acho também que vai ser uma revolução para o Brasil quando esses animais estiverem todos rastreados. Vai ter uma qualidade na segurança de informação, na segurança sanitária. Esses animais vão ser informados. O animal que tomou uma vacina, que tomou um antibiótico, né, ele é classificado individualmente, né? Então você tem toda a informação na hora que você puxa o número dele. Então, assim, para mim vai ser uma revolução mesmo, e o Brasil precisa disso, né? O Brasil, como hoje praticamente o maior produtor de carne, né, exportador de carne, e eu acho que ele precisa de estar, né, assegurado disso. O Uruguai já faz isso há muitos anos, né? Já faz rastreabilidade. Se não me engano, a Austrália também, o pessoal do Ministério foi na Austrália. Do Uruguai eu sei que eles já fazem há muito tempo, e na época que eu vi até uma palestra num evento que teve em Goiânia, do pessoal do Uruguai contando como é que foi feito isso. Então eles não têm essa ideia de assim, quando é que começou? Eles não sabem, porque toda a vida fizeram isso. Iniciaram lá atrás, então já é normal para eles. Como uma técnica de manejo da propriedade, não era nem... Então esses temas de rastreabilidade, isso já vem há muitos anos. A gente que vai em muitos eventos, né, já foi em muitos eventos, a gente já sabe desses conversas, retirada da vacina. Tem mais de 30 anos que o pessoal vem falando isso, né? Eu lembro que eu tinha no CD o Antenor Nogueira, numa palestra em São Paulo, falando da necessidade de retirar a vacina de aftosa no Brasil, né, para conquistar novos mercados e tudo mais. E até o pessoal, mas não adiantou nada, a gente não conquistou ou melhorou o nosso preço, mas a confiança da nossa mercadoria é outra. Né? Então você vê, a gente fala assim, mas você vê, a China está mais exigente, né? Os Estados Unidos sempre foi exigente, mas a China, o que os Estados Unidos está fazendo, eu quero fazer também. Eu quero exigir a mesma coisa dos Estados Unidos, né? O Chile, né, é muito exigente. Então, quer dizer, quando você tem todo um processo, né, você tem a confiabilidade daqueles países. Não, o Brasil é um país que está, né, colocando o dever de casa, fazendo o dever de casa. Bom, pessoal, então eu aqui só para encerrar, depois eu passo a palavra para o Rodrigo. Eu acho que antes de o estado do Tocantins está muito bem representado nesse caso, porque é uma pessoa que tem experiência do Ministério da Agricultura, mas principalmente é o indivíduo que sente todas as dores que o produtor rural sente, porque a gente sabe que daquilo que o técnico quer fazer e do que o produtor pode fazer, às vezes precisa de sofrer ajuste. Aí, estando com você, né, Rodrigo? Você chega lá, igual você falou, tem muita coisa que você fala, olha, mais atenção nisso, porque dentro da fazenda vai ter esse entrave, para a gente fazer uma coisa o mais próximo da realidade. E o que eu gostaria, o Rodrigo é uma pessoa super aberta, né? As associações, sindicatos que quiserem saber mais, entre em contato com a DAPEC. Tem o Rodrigo, tem outros técnicos que poderão estar falando sobre esse tema. E os grupos de WhatsApp
são uma desgraça mundial para o povo criar os terrores e que vai ter isso. Então, os grupos são bons, as discussões comecem lá dentro, mas que a gente espera que ela termine numa reunião técnica, num bate-papo com as pessoas da ADAPEC, com pessoas de outras regiões. E muitos produtores que hoje já fazem, tem todo o rebanho rastreado. Então isso conta muito para que eu tenho certeza que muitos vão entender que não é esse bicho de 7 cabeças que muitos pregam por aí. Rodrigo, passa a palavra para você deixar aí a sua última mensagem aí pro pessoal. Sim, eu também compartilho o seu pensamento, né? As pessoas muitas vezes ficam colocando informações erradas, né? É um processo longo, é um processo que a gente tem que começar a trabalhar nisso, né? A gente tem que ter a compreensão do produtor, tem que ter a boa vontade do governo, né? E o governo do estado de Tocantins, ele tem essa visão, né? De ser parceiro, de estar sempre ajudando. E eu sempre... É muito bom trabalhar com pessoas que você confia ou que você sente segurança com elas. Então, quando eu trabalhei com o Blário Marge, né, que a primeira reunião que eu tive com ele, não conhecia, eu senti uma segurança muito forte. Falei, né, na hora que ele chamou a atenção de todos os superintendentes, eu falei assim, esse é firme, esse cara aí conhece do traçado. Esse aí conhece. Quando ele chamou todo mundo para a responsabilidade, eu falei, ó, pega todo mundo para pegar meu telefone, né, eu quero saber de tudo e vocês fazem parte do meu time. Se um jogador não jogar bem, tá fora do time. Simples, seco assim. Então foi uma gestão muito boa com ele, né? A Tereza Cristina também foi outra gestora também que, né? Então são pessoas, e eu sempre via quando eu estava eu passei por outros governadores, né, do estado, mas eu sempre via que quando o Vanderlei entrou, o governador Vanderlei entrou, eu sempre falei assim, eu gostaria de trabalhar com ele, com esse governador, né? Porque é um progressista para frente, né? Decidido, e quer que resolva, né? Sempre atendeu muito bem o produtor, sabe da necessidade, né, do governo estar perto do produtor, e ele dá a mão mesmo pro produtor. Então tudo que a gente vai lá e pede como produtor mesmo, né, com as entidades, a ProSoja, né, os sindicatos rurais, a Federação da Agricultura, e ele sempre está disposto a ajudar. Então, quer dizer, é muito bom você estar perto dessas pessoas, que você possa trabalhar e possa contar com elas. Então isso é muito bom. Então isso dá um gás até diferente para a gente que está fazendo a gestão. Mas falar que a ADAPEC, né, é um órgão muito robusto, tem uma equipe lá que trabalha, tem algumas pessoas que trabalham 24 horas, né, com esses problemas, essas inconsistências que a gente está tendo no sistema novo. O telefone, amigos meus me ligam, pessoas conhecidas, pessoas que eu nem conheço também, eu atendo a todo momento, e toda vez eu passo para o pessoal da TI, e todos eles são resolvidos da melhor forma possível, né? E eu sempre peço para o pessoal da ponta, quem está atendendo, nunca fale não ao produtor rural. O produtor rural muitas vezes ali está na correria, simplesmente quer um bom atendimento, então nunca fale não. Nunca fale, eu não dou conta de fazer isso aqui, né? Isso é só lá em Palmas, ou é só lá na delegacia. Não fale isso, tente resolver da melhor forma possível, ligue, né? O produtor muitas vezes está agoniado, ele está querendo embarcar um gado para vender no frigorífico, precisando do dinheiro, então você chega, não tem jeito de tirar um GTA, é meio frustrante, né? Então eu sempre peço que a ADAPEC ela tem que estar com esse atendimento em dia com o produtor, e o produtor ele pode contar com a ADAPEC hoje ela é robusta, né? Todos os casos de sanidades que a gente já comete alguma coisa, a turma, os veterinários, agrônomos, né? Então nós temos hoje mais de 200 veterinários, né? Mais de 100 agrônomos, né? Em todo o estado. Então pode contar com a ADAPEC, pequeno, grande produtor, a qualquer momento, e tem uma agência muito robusta e todos muito dedicados. Então, assim, é um processo de rastreabilidade que vai acontecer, está acontecendo, uma equipe muito boa que está, né, por trás de tudo isso que está acontecendo. Nós estamos prevendo fazer 3 eventos, 3 eventos na Araguaína,
Palmas e Gurupi, né? Até em priori seriam essas três cidades, para falar e tirar dúvidas do produtor como é que vai se proceder a rastreabilidade, né? Mostrar todo o processo, como é que vai tirar a dúvida do produtor. Então a gente vai fazer alguns processos alguns eventos para dar essa satisfação e dar esse conhecimento para o produtor, que não é um bicho de 7 cabeças. É um processo que vai passar e a gente vai dar conta do recado e vamos fazer muito bem feito aqui no nosso estado. Cada estado é um estado. Santa Catarina é a que está em primeiro lugar, né? Que ela já tinha costume de fazer rastreabilidade de suíno. Rebanho pequeno, estado pequeno, mas cada estado, né, vai ter que criar o seu modelo. Vai ter que criar o seu modelo, né, claro, dentro da legislação, mas criar o seu modelo da melhor forma possível. E o Tocantins está preparado para isso. Acredito aí que tem 2032 aí a gente já está com tudo zerado, com programa, todo mundo rastreado, os bovinos todos rastreados, e a gente correr para o abraço aí para os novos mercados. Acho que tentei, pelo menos, esclarecer algumas coisas aqui. Foi muito claro. Estamos sempre a ordens. Obrigado, Rodrigo. E para encerrar, como sempre, esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.